Amados irmãos da Igreja Batista da Capunga, é um privilégio, em 4 décadas, participar de celebrações de aniversário desta igreja. Em 93, em 2003, em 2013 e agora 2023. Interessante que em cada aniversário me diziam, o senhor virá daqui a 10 anos. Eu comecei a me preparar há 10 anos. Então o sermão hoje vai demorar, porque é um sermão comprido. E um sermão centenário. Tá bem? Então, eu quero dizer a vocês que é um privilégio. A Igreja Batista Capunga tem lugar importante em meu coração. Todos vocês e as gerações já passadas que eu conheci. Eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, o pastor Marcos Godard. Conheço o pai dele, conheço prima dele, que é presidente do Conselho Diaconal da Igreja Primeira de São Paulo, irmã Eni Racanelli. Racanelli é sobrenome do marido. Dou graças a Deus por conhecer uma família tão especial, que serve com tanta dedicação ao Senhor. Eu tenho pregado em alguns centenários de igreja. Preguei no centenário da Primeira do Pará, preguei no centenário da Primeira na igreja do Meyer, da igreja de Madureira, eu passei lá, preguei num dos cultos. Preguei no centenário da igreja de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro. Foi a experiência marcante na minha vida. O culto começou às 4 da tarde, terminou às 8 horas da noite, com jantar para 800 pessoas. Eu preguei 2 horas. Então vocês já viram o tipo de pregador que eu sou. Mas vocês sabem, ninguém saiu, ninguém se movimentava. Eu não senti passar o tempo, nem eles. Quando eu tomo um copo d'água, eu prego 1 hora. Se eu tomar 2, prego 2 horas. Lá eu tomei 2. Preguei 2 horas e o auditório todo, participante. Eu dou graças a Deus por experiências assim. Evidente, preguei também no centenário da Primeira Igreja Batista de São Paulo, da Igreja Batista da Liberdade, igrejas de que fui pastor. Da Primeira, 28 anos, e da Liberdade, interinamente, 2 anos. Mas é bom estar numa igreja centenária, uma igreja que tem história. Eu quero, pastor, antes da minha mensagem, prestar minha homenagem ao ministério desta igreja, ao ministério pastoral, desde James Downing, de 23, mês 4, a 8 de agosto. Um homem dedicado ao Senhor. Downing, que foi também pastor em São Paulo. O irmão pastor Harvey Harold Muirhead, que aqui pastoreou de 23 a 28. Pastor Robert Stanley Jones, de 28 a 30, um plantador de igrejas. Pastor José Munguba Sobrinho, 1930 a 67. A Primeira Igreja Batista de São Paulo convidou o pastor José Munguba Sobrinho para pastoreá-la. Ele respondeu: eu estou recentemente na Igreja Batista da Capunga, mas nós temos aqui um jovem pastor, que é também médico, aluno da primeira turma de medicina da Faculdade de Medicina do Pará, e sugiro o nome dele. A igreja não conhecia o obreiro, a igreja não teve entrevista com o obreiro. A Primeira Igreja convidou Manuel Tertuliano Cerqueira,
que foi para São Paulo e foi pastor 41 anos da primeira Igreja Batista em São Paulo. Com 5 anos de ministério, ele perdeu a voz, teve um câncer na garganta, foi operado e então perdeu a voz. Deus mandou para a igreja um ex-padre, Emílio José Pinheiro, que foi a voz dele. E essa dupla ministerial constituiu uma bênção para a primeira Igreja Batista em São Paulo. Foi essa dupla pastoral que eu sucedi lá no pastorado desde 1º de janeiro de 1970. Então, a primeira Igreja Batista de São Paulo é agradecida ao pastor Munguba, em memória, por mandar para lá Manuel Tertuliano Cerqueira, homem baixinho, mas valente, grande pregador e grande médico. Ele fazia coisas incríveis. Por exemplo, lá à porta da igreja, o crente se despedia dele e se queixava de uma dor no peito. Ele ouvia o sujeito ali, auscultava, tirava do bolso o receituário, dava a receita, o sujeito saía da igreja com a receita. Já viram isso? Até hoje, passados 53 anos, as pessoas se lembram, os vizinhos da igreja se lembram do doutor Tertuliano. Sabe quem mandou para lá? Munguba Sobrinho. Lógico que Deus que mandou, mas o pastor Munguba foi um instrumento de Deus para que esse obreiro chegasse lá. Além da bênção que foi o pastor Munguba aqui, eu o conheci, porque fui consagrado ao ministério em 1960. Conheci o pastor Lívio Cavalcante Lindoso, que esteve aqui 3 anos, como pastor interino, homem culto, como diz a nota da própria igreja, a nota histórica, homem ilustre, professor da faculdade, do seminário, ministério abençoador, eu o conheci. Eu conheci o pastor Manfred Grellert, que foi pastor aqui de 70 a 80, não é isso? 70 a 80, 10 anos. Eu acompanhei a vida dele, participamos juntos de congressos de pastores, estivemos no Congresso de Evangelização Mundial em Lausanne, em 74, e com ele, mais pastor Orivaldo e um diácono do Rio Grande do Sul, fomos de carro a Bochum, na Alemanha, para a casa de um tio do pastor Grellert, da família Grellert. Tivemos uma experiência tão boa, entramos no táxi e cada um queria dizer o destino. Ele falou em alemão, eu falei em inglês, outros falaram em outras línguas, e o motorista fazia que não entendia. No fim ele disse, podem falar em português, era português. É um castigo, é uma coisa impressionante. Mas ele nos levou para o restaurante certo, foi o dia do meu aniversário, em que eu fazia 30 anos. É só somar, 34, 74, não, 40 anos. Meus irmãos, foi meu amigo. Eu conheci o pastor José Almeida Guimarães, e é aqui que eu comecei a vir aqui para aniversário. Foram 26 anos de ministério. Eu sei como foi eleito o pastor Guimarães, e eu sei a bênção que ele foi aqui. Nós compartilhamos, e líderes denominacionais, em várias partes do Brasil, uma bênção este homem. Aqui estive em 2003, estive em 2013, foi em 2003 que faleceu minha mãe. Eu não pude ficar até o fim das conferências. Eu tive de ir para o Rio de Janeiro, onde ocorreria o sepultamento dela, no Jardim da Saudade, onde eu tenho um jazigo. Sim, meus irmãos, voltei aqui em 2013, outra vez com o pastor, e, aliás, em 13 foi com o pastor Ladeia. Eu estive aqui, pastor Ney, e jovem pregador, talentoso, sentiu a direção de Deus para ir para os Estados Unidos, hoje é pastor de uma grande igreja brasileira lá.
um líder denominacional também lá. E agora o pastor Marcos Godard Correia. Meus irmãos, que bênção acompanhar, então em 3 ministérios eu estive aqui. Do pastor José Almeida Guimarães, 2 vezes, do pastor Ladeia e agora do pastor Godard. Eu quero agradecer a honra. Interessante, cada vez que eu pregava, me diziam, os próximos 10 anos o senhor já está convidado. Aí eu começava a preparar o sermão, por isso que meu sermão vai durar 2 horas hoje. E eu vou falar sobre a Orquestra de Deus, tema que já tratei lá na Igreja Memorial, em Brasília. Eu não tenho problema em repetir mensagem quando acho pertinente, porque a gente repete a Bíblia todo dia, e a gente cresce espiritualmente. Mas eu quero agradecer a Deus por todos esses ministérios. Meus irmãos, centenário é tempo de lembranças, de memória, daquilo que precisamos reviver, daquilo, como diz Jeremias, que nos traz esperança. Centenário é tempo de avaliação da história do povo de Deus, seus acertos, seus eventuais desacertos, e como Deus transformou o que não parecia um bem em bênção e alegria. Centenário é tempo de render graças ao Senhor pelas gerações que, capacitadas por Ele, fizeram da Igreja Batista da Capunga o que ela tem sido para o Recife, para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. Centenário é tempo de olhar para o futuro, de modo a enxergar o que o Senhor espera desta igreja e de suas co-irmãs, naturalmente. E o futuro demandará coragem, fé, visão das oportunidades e aproveitamento delas, mormente, com a diligente utilização de ferramentas da tecnologia para a comunicação com eficácia e diligência do Evangelho da graça de Deus. Os meios de comunicação modernos com a pandemia vieram para ficar, uma das bênçãos da pandemia. Eu estou persuadido de que a palavra de Jesus e este Evangelho do Reino será anunciado a todas as gentes e então verá o fim, vai se cumprir agora, graças às ferramentas de comunicação. O Evangelho vai entrar na Coreia do Norte, o Evangelho vai entrar em outros países de portas fechadas, mas a internet vai arrombar todas as portas e o Evangelho será pregado a toda criatura. Os irmãos creem assim? Digam amém. Amém. Eu creio firmemente. Temos de usar então com diligência esses recursos. Sim, meus irmãos, nos anos futuros, como tem sido ao longo de 100 anos, essa igreja constituirá um instrumento do reino, um sinal do reino, uma antecipação e antegozo do reino. Mas a celebração de um centenário leva-nos a repensar a utilização responsável do tempo cronos, tempo duração, e a buscarmos os tempos, kairoi, que os alemães chamam de Zeitpunkt, isto é, os momentos oportunos, as portas que se abrem e fecham na velocidade da tecnologia, e temos de adentrá-las. A Bíblia diz, remindo o tempo, ou comprando, aproveitando a oportunidade, porque os dias são maus. De que igrejas precisam o Recife, Pernambuco, o Brasil e o mundo? Essa reflexão se impõe a todos nós. Portanto, nesta manhã, olhando para o passado, convido os capunguenses a pensar primeiro na igreja de ontem, o que é mutável e o que é inegociável. A igreja militante, que é aquela que está no mundo a atuar, enquanto a triunfante está no céu, existe no tempo, embora contemplar a existência,
a história e as conjunturas sociais, econômicas, culturais e políticas, para usar uma linguagem filosófica, sub specie eternitatis. Pensando na igreja das passadas 10 décadas, olhando para ela, entendo que as estruturas organizacionais hierarquizadas, rígidas, frias, burocráticas, precisam mudar. Tem de sofrer para o bem do reino, para usar uma expressão em inglês, um downsizing, uma redução de suas dimensões, para substituir as antigas por estruturas leves, horizontais, a aproveitar tanto dons e talentos, como recursos materiais e tecnológicos para o cumprimento da missão da igreja, que há de estar em consonância com a Missio Dei e o efetivo anúncio do reino de Deus e a volta de Jesus. A igreja, esta igreja, e as igrejas em geral, precisam diminuir a quantidade de eventos e aumentar sua presença testemunhante no mundo, na sociedade, em todas as esferas da vida. Aí a igreja vai brilhar e a igreja vai marcar a sua presença como sal da terra. Por isso que somos cartas vivas, evangelhos vivos, que nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho e de escola, os ambientes da cultura e da política precisam ler e com que aprender. Métodos mudam, estruturas mudam, o evangelho é eterno, mas os meios, os métodos para comunicá-los mudam e precisam mudar. Os ministérios precisam mudar, de modo a trabalhar harmonicamente, afinados pelo diapasão da missão e da presença no mundo, de modo que a igreja, que seja orgânica e organismo, e não mera estrutura, exerça o papel que o mundo precisa de ver, e impacto que precisa de receber de vidas parecidas com a de Jesus. Sim, meus irmãos, porque a igreja precisa manifestar ao mundo, como diz Paulo, e vamos ler, a multiforme sabedoria de Deus, aos poderes, às potestades. Eu quero pensar nela, tanto no sentido lato, de todos os remidos, como no sentido estrito, de congregação local, de eclesia local, como uma orquestra de Deus. Eu os convido então para refletirmos por um pouco na igreja como orquestra de Deus. Eu quero pedir à mídia que procure Efésios capítulo 3, nós vamos ler 3 versículos. Efésios 3, vamos ler o versículo 10, depois o versículo 20 e 21. Não dá para enxergar bem aquela tela, eu enxergo bem, sem óculos. Quando eu ficar velho eu vou usar óculos, naturalmente. Mas lá é muito clara a tela, eu não posso vir para cá, que a daqui está muito perto. Então vocês é que vão ler. Vejam Efésios 3:10. Pode mostrar esse versículo para que todos leiam, e leiam bem, com clareza e boa dicção. Já acharam? O A Bíblia da Capunga não tem Efésios 3. Eles têm problema. Eu vou ler nesta versão aqui, então. Vejam só. Vejam o que diz o versículo 10. Paulo, que vê a igreja do ponto de vista de Deus, como a nova humanidade, a humanidade deuteroadâmica. Porque nós pertencemos a 2 humanidades. A humanidade adâmica, pecadora, de pecadores perdidos. E em Cristo pertencemos à nova humanidade deuteroadâmica, a igreja do Senhor no mundo, o sal da terra, a luz do mundo. Pois bem, o que diz Paulo no capítulo 3, versículo 10 de Efésios?
Ele diz o seguinte: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo nosso Senhor. E lá, depois da oração de Paulo, ele vai orar pela igreja e ele diz o seguinte: ora àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu vou ler de maneira diferente, acrescentando o nome de uma igreja. A ele seja glória na Igreja Batista da Capunga e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Sim, meus irmãos, a igreja é criada para a glória de Deus. No mundo de violência, de sons desconcertantes e dissonantes, de gritos e gemidos, de intranquilidade e fealdade, entendi que bela mensagem para a igreja em nossos dias devia ser a igreja como orquestra de Deus. E de orquestra essa igreja entende, música essa igreja ama. Então falar de orquestra aqui é algo familiar. Há diversas imagens da igreja no Novo Testamento: templo, edifício, família, coluna e baluarte, noiva, corpo de Cristo. Eu quero, entretanto, lembrar mais uma, que não está no Novo Testamento, porque não havia ainda nos tempos bíblicos, a imagem da orquestra. Que é uma orquestra? Originalmente era o espaço entre o palco e os espectadores. Mas a orquestra hoje é o conjunto de instrumentos, de corda, madeira, metal, só de cordas, que simultaneamente reproduzem uma partitura. Sabem onde nasceu a orquestra? Em Veneza, em 1600. Se Paulo vivesse em Veneza, ele usaria como uma das figuras para a igreja uma orquestra. Em 1607 foi apresentada pela primeira vez a ópera Orfeu, de Monteverdi, acompanhada de orquestra de 36 instrumentos. Hoje, as orquestras contam com várias famílias de instrumentos e compõem-se de violinos, viola, violoncelo, contrabaixo, flautas, piccolo, a menor delas, oboés, clarinetas, fagotes, trompas, trombetas, trombones, timbales, tambores de metal, e depois de Berlioz, Liszt e Wagner, mais os instrumentos pistões, tuba, corno inglês, clarineta e harpa, e mais os de percussão, tambores, triângulos e pratos turcos. A orquestra hoje pode chegar a 120 instrumentistas para a execução de uma obra clássica. À frente da orquestra encontra-se o maestro, que cuida do ensaio de cada instrumento e do conjunto, de modo que este produza os mais belos sons e mais fiéis interpretações de grandes obras musicais. Pois bem, meus irmãos da Capunga, a igreja, esta igreja centenária, semelha uma orquestra que tem propósito de produzir sons e beleza para glorificar, engrandecer o nome de Deus e proclamar as boas novas ao mundo. Evangelho não é só ortodoxia e ortopraxia, é beleza também. Por isso preguei no aniversário lá em São Paulo de uma igreja sobre chamados à beleza. A beleza tem que ser vista em nós,
ouvida de nós, celebrada por causa de nossas vidas. Aliás, eu desci para cumprimentar aquela irmãzinha que compôs o hino do centenário. Eu fiquei impressionado. Eu gostei da música, não consegui cantar, consegui ler lá. Mas eu gostei. Eu senti uma vontade enorme de agradecer a Deus por ela e de manifestar nossa gratidão a ela por essa composição com uma salva de palmas. Vamos fazer isso? É isto. Deus abençoe. A irmã foi usada para produzir uma música tão bonita, com ritmo que dá vontade de cantar. Eu dou graças a Deus por vidas assim. Eu dou graças a Deus por talentos e dons que enriquecem a igreja, enriquecem o mundo. Meus irmãos, pensemos na igreja como orquestra. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é Ele que escolhe os músicos e compõe a orquestra. Jesus disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Ele escolhe. O critério de escolha não é talento, é fé. É disponibilidade para amar e servir. O Senhor escolhe. Diz Paulo aos Efésios que nós fomos eleitos nele, em Jesus. A eleição é em Cristo antes da fundação do mundo. Portanto, estamos aqui como orquestra escolhida pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus mesmo concede dons diversos, instrumentos e funções diversas, mas Ele quer unidade. Uma orquestra só toca bem quando está bem afinada. Todos os instrumentos obedecendo rigorosamente, tanto a música, a pauta, a partitura, como a orientação do maestro. Quer dizer, ele dá uma interpretação toda dele. Por isso que há maestros diferentes. A igreja, como orquestra, existe para produzir boa música. Boa música. Nada de fazer as coisas pela metade. Basta fazer isso. Não. Deus nos dá o exemplo de excelência. O que diz o Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo que tinha feito, e era muito bom. A Septuaginta traduz kalaliam, e tudo era muito bom. Por que você vai fazer alguma coisa mais ou menos? Eu tive uma secretária de ascendência alemã, aquele tempo em que não havia computador, não havia impressora, e ela então trouxe uma correspondência que ela havia feito. Eu notei um erro. Ela, em vez de fazer outro, ela corrigiu, pôs aquele corretor em cima. Eu disse: irmã, isso aqui não é digno do seu talento. O seu talento não permite fazer uma coisa com a marca de uma correção. Pastor, eu aceito a sua crítica. Foi lá e fez de novo. O alemão tem isso, sabe? Leva muito a sério as coisas. Gisela, o nome dela. Gisela Pimenta, casou com um diácono. Foi morar em Blumenau. Meus irmãos, como é bom fazer bem feitas as coisas. Não basta fazer o bem, tem que fazer bem, bem feito. Porque aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. É o pecado preferido de crente, deixar de fazer o bem. Ainda mais, bem feito. Agora, a igreja como orquestra tem que cumprir o seu papel no mundo, produzir sons e manifestar beleza a esse mundo de fealdade. Mas isso exige dedicação, ensaios, trabalho diligente, exercícios solitários e de conjunto.
Outra verdade que eu quero realçar é que todos devem saber música e ter e executar a partitura que lhes foi confiada. Não há lugar para preguiça. Meu pai trabalha até agora, e eu também. Jesus disse, ele é o nosso exemplo. Se Jesus trabalhou sempre, ele forçou os discípulos a irem para outra banda do lago. Os discípulos enfrentaram aquela tempestade no mar, Jesus acalmou. Chegaram do outro lado, Jesus quis dar-lhes férias. Chegaram lá e ele viu uma grande multidão, de gente que tinha corrido de toda parte para se encontrar com ele do outro lado. Jesus, vendo a multidão que teve grande compaixão. Ah, Senhor, logo deram a ideia, manda esta gente embora, ou para comprar pão e se alimentar, e é tarde. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ora, Jesus havia dado férias. Jesus poderia ter mandado pôr no barco uma placa, estamos em férias. Interessante, nós humanos tiramos férias, Deus não. Lá nas férias, no afogamento, lá na praia, você busca a Deus, Ele está pronto. Já pensaram se Deus respondesse? Por favor, não me incomode, eu estou em férias. Temos de estar disponíveis para tocar na orquestra de Deus. E o seu papel não é meramente exibição de talento, mas serviço a Deus. Isso exige dedicação. Você tem de trabalhar. Todos devem saber música. Todos são importantes. Instrumentos da oração, instrumentos do serviço social, instrumentos do louvor coral. Às vezes não avalia o trabalho de um coro. Você vem a um recital, a uma apresentação, a um musical, e aquela gente canta. Você não imagina quantas horas aquela gente treinou, ensaiou, vindo do trabalho, em jejum, ou sem jantar, para ensaiar. E você fica crítico, muito crítico. Olha, quem tem competência de criticar é o maestro. E o maestro é Jesus. Diga a Jesus, Senhor, bem que eles poderiam cantar melhor, mas não censure não, porque eles estão fazendo para Deus. A igreja é a orquestra de Deus, cada um com seu instrumento, uns instrumentos grandes, vistosos, outros pequenos, um menor ainda, desse tamaninho. Eu assisti a um concerto perto da porta de Brandemburgo, em Berlim, da Orquestra Filarmônica de Berlim. Era um templo católico, eles haviam coberto os ídolos e tal, a orquestra ficou na galeria e a gente embaixo. Mas eu gostava de olhar para a orquestra, olhava para cima. Várias peças, eu com o libreto na mão acompanhando o concerto. Chegou a hora de um recital, de um solo de piccolo e orquestra. Piccolo, instrumento desse tamanho. Levantou-se uma francesa, que era a instrumentista. Começou a tocar, e os sons do piccolo encheram aquele templo. E a orquestra dando base, dando apoio àquele solo. É assim que deve ser na igreja. Aquele irmão que tem aparentemente o menor instrumento, ele está tocando o seu instrumento, demos-lhe apoio, toquemos os nossos, oferecemos condições. Eu assisti a orquestra de Cleveland uma vez no Lincoln Hall, em Nova York, e houve um solo de bateria e orquestra. Olha, nunca vi peça para bateria, pois houve percussão. E olha, a orquestra deu apoio à bateria para aquele solo. Todos têm vez numa orquestra e todos devem receber a nossa cooperação. Mas o mundo é espectador. O mundo poderá ser crítico,
tratemos de tocar bem. Meus irmãos, todos devem saber música, todos somos importantes, mas ainda, ninguém deve omitir-se. Há uma experiência muito interessante de Toscanini, como orquestra de uma cidade europeia, ao ensaiar a obra Semiramis. O segundo violino não parava de tocar num ensaio. E olha, quando o instrumento para, os outros não percebem, mas o maestro percebe. Quando você para, Jesus percebe, ele é o maestro. O maestro parou o ensaio e disse: não estou ouvindo o segundo violino. Desculpe, maestro. Vamos recomeçar o ensaio. Continuou o ensaio. Outra vez o maestro disse: eu não estou ouvindo o segundo violino. Por que o senhor não toca? Maestro, desculpe. Vamos pela terceira vez. Continuou o ensaio. O segundo violino não tocou. Aí o maestro ficou zangado, lógico. E maestro costuma ser bravo, sabe? Maestro muito mansinho não dá certo não. Porque há instrumentista rebelde. Os ministros de música devem gostar dessa minha história. Bem, aí, quando ele parou, o maestro disse: por que você parou o segundo violino? Olha a resposta dele: eu odeio esta música. Se você odeia a música de Deus, o seu lugar não é na orquestra. Ou aceite a vontade de Deus em sua vida, a obra que Deus quer que você execute, ou deixe a orquestra. Porque a orquestra tem de contar com a participação de todos, e espera que todos deem o melhor de si mesmos. A seu comando, todos devem obedecer. A orquestra, como disse, há de dar apoio ao instrumento que sola. Meus irmãos, eu fiquei encantado lá na igreja, perto da porta de Brandemburgo, porque no começo eu vi um instrumento, depois eu não via mais. As mãos da instrumentista eram grandes demais. As mãos de Deus são assim. Às vezes não somos vistos, apenas a nossa vida soa para a glória de Deus. Não há visibilidade, não há celebração de nossa beleza, mas de nossa habilidade para abençoar o mundo. Sim, meus irmãos, não importa o instrumento que você é, nem importa a procedência dele, não importa de onde você vem, que nível cultural você tem, não importa. Uma vez foi anunciado em Nova York um recital do mais famoso Stradivarius do mundo. Vocês sabem que a fábrica Stradivarius é a mais famosa de instrumentos, não é? Especialmente violino. Um Stradivarius custa milhões de dólares. Pois bem, foi anunciado um recital por um Stradivarius. A sala ficou cheia para o espetáculo. Todos ali na expectativa. Apareceu o violinista, começou a tocar, tocou 8 músicas, houve aplausos delirantes. Então houve um intervalo, ele foi para o camarim, 3, 4 minutos depois ele voltou com o instrumento, lá estava a cadeira, ele bateu o instrumento na cadeira e espatifou o violino. Ele disse: aquele que eu toquei não é Stradivarius, Stradivarius é esse aqui. Aí trouxe o Stradivarius. Não importa o instrumento que é, mas quem toca. Se Deus toca a sua vida, você pode não ter tido as oportunidades que outros tiveram, de preparo, de capacitação, mas o seu instrumento nas mãos de Deus, do Deus que sopra, se você é um instrumento de sopro, se Deus que tange as suas cordas, se é Deus que faz, Deus fará de você uma bênção. Que você seja um instrumento afinado, lá no seu trabalho,
que o seu chefe, o seu professor, o seu patrão, se você é um empregado doméstico, diga: que bênção você é. Houve uma professora universitária no Rio de Janeiro, que foi convertida pela empregada doméstica, que cantava hinos enquanto trabalhava. E essa professora pediu orações a ela. No fim, ela aceitou Jesus como Salvador e foi para a Igreja Batista do Meias, lá no Rio de Janeiro. Sim, meus irmãos, somos orquestra de Deus, que esta igreja centenária constitui afinada e abençoada orquestra de Deus na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, no Brasil, no mundo. Que os sons desta igreja, a beleza desta igreja, os encantamentos desta igreja sejam vistos e celebrados onde quer que esta igreja, por cada um de seus membros, estiver representada. Que o mundo ouça, que o mundo creia e que Deus seja louvado. Amém. Vou pregar hoje à noite sobre a igreja essencial. A igreja essencial. Que Deus nos abençoe e nos prepare para lá. Se você convidar alguém para estar aqui, não sei onde alguém vai ficar. Você talvez tenha de sair para o seu visitante sentar. A gente tem que fazer isso, quando a igreja, o tempo é pequeno para uma igreja grande, como é o caso desta. Que Deus nos abençoe, pastor, e até lá, se Deus